Olá, muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, consoante obviamente a hora do dia em que estiveres aqui a ver esta aula. O José convidou-me para eu dar aqui uma aula sobre estratégias de investimento em ETFs e eu estou com muito gosto aqui a falar um bocadinho contigo sobre isso. Deixa-me só dar-te um pequeno contexto sobre mim, sobre o meu trabalho, caso tu não me conheças. Vou só passar-me aqui para cima, porque estou ali em frente ao texto. Eu sou a Catarina, sou fundadora do Cat Poupança, um projeto que eu criei em 2018, aqui como um hobby. Começou tudo como um hobby e hoje eu consigo felizmente viver disto. Isto é o meu negócio próprio. O meu projeto, o Cat Poupança, ele dedica-se diariamente à promoção da literacia financeira, portanto, eu tenho produtos digitais, tenho serviços de consultoria, tenho serviços de mentoria que se dedicam a ajudar aqui as pessoas, os portugueses na sua generalidade, a aprenderem a gerir melhor o seu dinheiro, a pouparem mais dinheiro todos os meses e também a começarem a investir. Uma grande preocupação minha é tornar a literacia financeira acessível a toda a gente. Portanto, uma das minhas principais missões é que a literacia financeira chegue ao maior número de pessoas e é por isso também que eu estou aqui com todo o gosto a partilhar um bocadinho do meu conhecimento contigo. Já tive aqui a oportunidade de trabalhar com muitas marcas, com muitas empresas. O meu conteúdo gratuito ele chega a milhares de pessoas e o meu conteúdo pago, obviamente, também consegue ajudar muitas delas de uma forma mais profunda. E eu tenho este projeto há 6 anos, portanto, há 6 anos que eu me dedico aqui a ajudar pessoas a gerir melhor o seu dinheiro. Independentemente de tudo isto, de todo este meu trabalho, eu licenciei-me em Sociologia, eu nunca exerci Sociologia, comecei a trabalhar numa consultora financeira quase depois de ter saído da faculdade. Comecei em trabalho administrativo e depois passei então para a parte financeira da empresa. Foi uma progressão muito gradual e muito natural. Comecei a gostar muito e envolver-me muito na parte financeira. Gostei muito, acabei por ficar, acabei por crescer e foi lá que eu aprendi todas as bases, muitas das bases que eu conheço hoje e aplico hoje também nas finanças pessoais dos meus clientes, dos meus alunos e na produção do meu conteúdo, porque as bases da gestão financeira elas são idênticas na gestão das empresas e na gestão das finanças pessoais, portanto foi esse bocadinho de conhecimento que eu também trouxe aqui para o meu projeto e obviamente que eu fiz sempre um grande esforço por continuar a aprender mais, por estudar muito, por fazer os cursos que eu encontrei e que me pudessem e conseguissem acrescentar mais valor para eu também conseguir acrescentar valor à minha audiência. Portanto, sou formadora certificada, tirei uma certificação em planeamento e gestão do orçamento familiar, estudo muito, quase diariamente, e tenho também um livro nas bancas chamado Tenha Mais Dinheiro na Carteira. Foi só aqui uma pequena introdução para eu não cair aqui de paraquedas e, se tu não me conheces, perceberes um bocadinho quem é que eu sou, mas tu não estás aqui, obviamente, para ouvir falar de mim, estás aqui sim para aprender que estratégias de investimento em ETFs é que tu podes aplicar e é isso mesmo que nós vamos fazer já de seguida. E uma das coisas que tu se calhar te estás a perguntar é, mas porquê é que eu tenho que ter uma estratégia de investimento? Eu diria que basicamente a estratégia de investimento do teu investimento nos ETFs, ela vai ser aqui o método que tu vais utilizar para tu conseguires alcançar os teus objetivos financeiros. E a tua estratégia de investimento em ETFs, ela pode ser tão simples como tu comprares e manteres um ETF por um longo período de tempo, e desculpa, deixa-me só eu passar aqui, não, eu estou bem aqui em cima, ia dizer para passar aqui para baixo, mas não, estou bem aqui em cima. Como eu estava a dizer, a tua estratégia de investimento, ela pode ser tão simples como tu, portanto, comprares então e manteres o teu ETF por um determinado período, ou pode ser uma estratégia mais complexa, mais baseada quase que em modelos e aqui em fórmulas matemáticas. E o importante de tu te lembrares e considerares é que és tu que vais decidir a complexidade que tu queres dar à tua estratégia de investimento, mas vai ser muito importante que tu definas uma estratégia, porque essa estratégia vai ser quase como o teu mapa financeiro. A tua estratégia ela vai guiar aqui as tuas decisões de alocação dos teus ativos, portanto, a alocação dos ETFs, os ETFs que tu escolheres, ela vai ajudar-te a tu conseguires definir aqui um risco que é aceitável e que tu estás disposto
a assumir, e vai também ajudar-te a tu conseguires alcançar aqui uma meta específica. Por exemplo, a tua reforma ou uma reforma antecipada, teres aqui um montante confortável para conseguires viver a tua reforma ou até para te reformares antecipadamente, para simplesmente fazeres crescer o teu capital, para gerares renda passiva todos os meses, ao fim de um tempo, o que for. Portanto, esta estratégia ela vai ajudar-te a tu conseguires atingir os teus objetivos e isso vai ser fundamental para tu conseguires perceber que caminho é que estás a seguir e para sentires que tens um rumo e que não andas aqui ao sabor do vento, saberes exatamente qual é que vai ser o teu próximo passo. E o grande benefício, então, eu diria, de tu implementares uma estratégia de investimento é evitar que tu tomes aqui decisões impulsivas. Esta estratégia ela vai ajudar-te a tu teres uma visão de longo prazo para os teus investimentos e tu vais conseguir alinhar o teu portfólio aos teus objetivos, aos objetivos então que tu tiveres definido e ao teu perfil de investidor, que isso é muito importante. E o único risco que eu identifico aqui de teres uma estratégia de investimento é tu escolheres uma estratégia que não está alinhada com o teu perfil de investidor, o que te pode depois fazer tomar decisões erradas. Por isso mesmo é muito importante que tu te certifiques que escolhes uma estratégia que mesmo numa fase inicial te possa parecer conservadora, mas estás numa fase inicial e estás aqui a escolher uma estratégia com a qual neste momento te sentes confortável, isso é muito importante. É também importante que tu revejas a tua estratégia de investimento com alguma frequência, não é? Porque o teu perfil de investidor vai mudar, os teus objetivos se calhar também vão mudar, tu vais ganhar mais confiança, mais à vontade e, portanto, a tua estratégia que vais definir agora, daqui a uns meses ou anos, ela até pode ser diferente, portanto, é importante que tu a revejas, obviamente, e é muito importante que tu alinhes a tua estratégia de investimento com, obviamente, as condições de mercado, mas também com aquilo que tu queres para a tua vida e com o nível de conhecimento que tu tens, como estava a dizer. Portanto, aquilo que eu trouxe para esta aula hoje são as 3 estratégias que eu considero serem as mais simples, as mais recomendadas e aquelas que eu também gosto de partilhar com pessoas que estão a começar aqui a sua jornada de investimento utilizando os ETFs. E tenho só aqui a apresentação deste lado. A primeira estratégia que eu te trago aqui é o Buy and Hold. E eu gosto muito de chamar esta estratégia de estratégia preguiçosa, porque esta estratégia essencialmente, o que ela vai acontecer é que tu vais comprar um determinado ETF, num determinado momento, e vais manter o teu investimento ao longo do tempo. Portanto, tu não vais nem vender, nem comprar mais, nem reforçar, nem nada. Tu vais comprar aquele ETF e vais manter esse investimento, esse ETF que tu compraste, um montante esse ou esses, não é? Vais mantê-los ao longo do tempo. E tu vais confiar e vais usufruir do crescimento do mercado. E esta estratégia tem algumas vantagens, e as vantagens são, vais ter menos custos, portanto, menos custos de aquisição. Se a corretora que tu tiveres a utilizar te cobrar comissões por compra de ETFs, tu, como só compras uma vez, vais ter aqui muito menos custos de aquisição e vais também ter menos custos de venda, porque não vais estar a vender o teu ETF, portanto vais comprar e vais mantê-lo na tua carteira. Estas são logo duas vantagens. Outra grande vantagem é que tu vais ter muito menos stress, porque não vais estar aqui preocupado com oscilações diárias, semanais ou mensais do mercado. Não vais ter que estar preocupado constantemente em abrir a aplicação da corretora, em ver como é que está, em alocar mais, portanto, não vais ter tanto stress e vais estar muito mais tranquilo e relaxado a investir o teu dinheiro. Portanto, a estratégia do preguiçoso é aquela pessoa que tem dinheiro, quer aplicá-lo num ETF e está lá, ele está ali a rentabilizar ao longo do tempo. E depois vais também beneficiar, eu diria, da capitalização dos juros, caso o teu ETF ele seja de acumulação, tu vais conseguir beneficiar ao longo do tempo sem fazeres rigorosamente nada, vais estar a conseguir beneficiar aqui da capitalização dos juros, que depois obviamente vão rentabilizar muito mais o teu ETF. E eu diria que esta estratégia, ela
ela é indicada ou é ideal para quem não quer então perder muito tempo na gestão da sua carteira de investimentos, para quem não tem muito tempo para andar a monitorar o mercado constantemente, para andar ali a ver constantemente, e até para quem não percebe muito disso e não gosta, é o ideal, é a estratégia ideal. É compras, mantens o teu investimento e vais à tua vida. Tem, obviamente, desvantagens também. E aqui as desvantagens que eu identifico são que, por tu não andares aqui a acompanhar o mercado, tu vais acabar por não conseguir reagir a mudanças que possam ocorrer no mercado e acompanhar essas mesmas mudanças. Portanto, não vais ter aqui a oportunidade, se calhar, de aproveitar bons momentos para entrar ou para sair do mercado. Portanto, por comprares e manteres o teu investimento, podes acabar aqui por perder boas oportunidades. No entanto, para começar, para manter durante uns tempos, para ver como é que funciona este tipo de investimento em ETF e como é que o ETF se comporta ao longo do tempo e ganhar aqui alguma confiança, pode ser durante uns meses ou até anos uma estratégia ideal, eu diria, para quem está a começar e para quem não se quer preocupar muito com os seus investimentos. Depois, a segunda estratégia que eu trouxe é uma das minhas favoritas, é a Dollar Cost Averaging, que assim traduzindo à letra, ela quer dizer a média do custo de investimento. Assim, à letra é mais ou menos isto. E o princípio aqui por trás desta estratégia é tu investires uma quantia fixa todos os meses, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, portanto, numa periodicidade que é definida por ti, tu investes sempre a mesma quantia, uma quantia fixa. E investes essa quantia num determinado ETF, independentemente do preço que esse ETF tiver naquele momento. A ideia aqui é que tu reduzas o impacto da volatilidade do mercado ao longo do tempo, ok? Porquê? Porque tu vais comprar mais quando os preços estão mais baixos, ok? E vais comprar menos quando os preços estão mais elevados. E aqui, com isto, tu vais conseguir ter um preço médio de compra que é muito mais estável ao longo do tempo. E aqui eu vou-te dar um exemplo para isto ficar mais claro. Vamos imaginar que tu escolhes investir todos os meses 100 euros num determinado ETF, ok? Todos os dias, de cada mês, assim que tu recebes o teu salário, tu vais reforçar o teu investimento em a tua corretora, a plataforma que tu utilizas para comprares o teu ETF, vais carregá-la todos os meses com 100 euros. E no mês 1, esses 100 euros, o ETF que tu escolheste, esse ETF está a 50 euros, ok? E nesse mês tu consegues comprar 2. Compras e vais à tua vida. No mês seguinte, tu vais outra vez fazer a transferência dos 100 euros e queres comprar outra vez 100 euros. Mas nesse dia, no dia 1 desse mês, o preço do teu ETF ele vai estar a 40 euros. E tu, nesse mês, já vais conseguir comprar 2,5, 2 ETFs e meio. Vamos pôr assim as coisas nestes termos, ok? Como está mais baixo, consegues comprar um bocadinho mais. Portanto, uma fração também do ETF. No mês seguinte, voltas a fazer o investimento dos 100 euros, vais ao mercado comprar o ETF, mas nesse dia o ETF já está a 60 euros. Portanto, eu estou a dar aqui valores fechados, muito específicos, para tu perceberes o que é que eu quero dizer. E nesse mês, no mês 3, tu já vais comprar menos. Vais comprar, não consegues comprar 2 unidades, compras ali 1,5 ou 1,6, pronto, de unidades desse ETF. E isso assim sucessivamente. Portanto, todos os meses com os mesmos 100 euros tu vais comprar mais ou menos. E como a quantia, como ela é a mesma todos os meses e o dia de compra também vai ser o mesmo, vai haver meses em que tu compras mais com os teus 100 euros e meses em que tu compras menos, ok? Isto ficou claro. E esta estratégia eu recomendo-a, porquê? Porque ela vai ser boa também para quem prefere aqui uma abordagem mais passiva e menos arriscada, ok? Porque tu não estás a depender de uma previsão dos melhores momentos para entrar no mercado, isso logo por aí é menos stress, não é? E tu vais conseguir sempre um custo médio estável. E isto é o mais interessante.
este custo médio estável que tu vais conseguir comprando o ETF, porque vais conseguir, ao longo do tempo, vais conseguir aproveitar momentos em que ele está em alta e momentos em que ele está, pronto, um bocadinho mais em baixa, para também reforçares o teu investimento, que é ir às compras em saldos, digamos assim. Vai ser também benéfico para tu conseguires manter aqui uma estratégia de investimento que vai ser consistente, e isto é muito importante. Todos os meses tu vais conseguir investir o teu dinheiro, uma pequena parte do teu dinheiro. É bom para quem não tem muito capital para começar a investir pelo menos 100 euros todos os meses, mas manter a consistência. E vai ser ótimo para tu fugires aqui de decisões mais emocionais. É bom para quem está a começar, para quem ainda não percebe muito bem se compra, se vende, se está bom, se está mau. Então tu tens sempre o mesmo montante e compras a consoante o preço que estiver no mercado. Claro que também tem desvantagens, e aqui as desvantagens são que, eu diria, em mercados que estão em constante crescimento, não é? Se o mercado daquele determinado ETF estiver em constante crescimento, tu vais, ao longo do tempo, se mantiveres o teu valor, imaginemos que o teu valor for sempre os 100 euros, tu vais, ao longo do tempo, estar a comprar cada vez menos e, por sua vez, obviamente, vais estar a ter um retorno menor. Porquê? Porque esse mercado vai estar sempre a subir e tu, como também não ajustas, tu vais estando cada vez menos, vais estando cada vez a comprar menos. E pode também, obviamente, ser muito desafiante tu gerires esta disciplina e manteres esta consistência em momentos em que o mercado está mais baixo e a tua intenção de comprar ela possa não ser tanta. Portanto, tem aqui estas duas desvantagens, tem outras, obviamente, mas estas são aquelas que eu considero que têm um peso maior e que podem aqui não tornar esta estratégia tão atrativa, se calhar para pessoas que já estão mais avançadas, mas eu considero que numa fase inicial, também igualmente para tu apalpares o mercado, perceberes como é que a coisa funciona e perceberes que está tudo bem em investires pelo menos 100 euros todos os meses no ETF, que funciona e que tens retorno a longo prazo, então é uma estratégia que também é muito benéfica. Por fim, eu trago-te aqui uma estratégia que se chama alocação de ativos. Eu pus aqui na apresentação Asset Allocation, e aqui nesta estratégia de investimento, aqui a principal preocupação é dividir o teu portfólio de ETFs, dividir o teu portfólio de ETFs em diferentes classes de ativos, nomeadamente ações, obrigações, moeda, etc. E aqui o teu objetivo vai ser tu conseguires atingir um equilíbrio entre risco e retorno, okay? O risco, o nível de risco do teu investimento e o potencial retorno que tu podes obter dele. Portanto, tu conseguires atingir um equilíbrio entre risco e retorno mediante a distribuição aqui que tu estiveres a fazer. E essa distribuição ela deve ser alinhada com os teus objetivos financeiros e com o teu perfil de risco, ok? Aqui és tu que decides qual é que é a parte da tua carteira de ETFs que tu queres investir em cada tipo de ativo. E novamente, vou dar um exemplo. Tu podes decidir investir 60% do teu portfólio, não é? 60% do teu portfólio de ETFs, tem diferentes ETFs, e 60% eles estão alocados em ações, em ETFs, por exemplo, que só investem em ações. 30% pode estar em obrigações e 10% estar em moeda, por exemplo. E esta distribuição, isto não é uma distribuição ideal, nem nada que se pareça, é apenas um exemplo muito comum, muito standard, mas esta distribuição que tu fizeres, idealmente, ela deve ser ajustada, obviamente, conforme o teu perfil de investidor e os teus objetivos e os objetivos que tu tiveres para o teu dinheiro. Se fores mais jovem, não sei que idade é que tens, mas se fores mais jovem e como tens aqui um horizonte temporal muito maior, tu podes perfeitamente alocar mais a ações do que se estiveres mais perto, por exemplo, dos 50 anos, onde já deves aqui alocar de uma forma mais conservadora, com exposição maior a obrigações, por exemplo. Como certamente sabes, são dois produtos de investimento diferentes, com riscos diferentes e com retorno diferente, que
devem ter um peso diferente na tua carteira de investimento, mediante, obviamente, a tua idade, não é? Quanto mais perto da idade da reforma, da velhice, digamos assim, tu estiveres, menor deverá ser o risco que tu estás disposto a correr. Quanto mais jovem, como podes beneficiar mais do horizonte temporal e do crescimento e da evolução do mercado, e tens também aqui mais tempo para te ajustar e para recuperar de eventuais oscilações, então tu podes assumir aqui um risco maior. Portanto, numa fase inicial, se fores mais jovem, começares mais cedo, podes construir aqui uma estratégia de asset allocation que esteja mais centrada em ações do que em obrigações e em outros tipos de produtos. Esta estratégia e se a tua alocação, se ela estiver a ser feita bem, não é? Uma alocação que esteja a ser bem feita, tu vais conseguir, obviamente, equilibrar aqui o teu portfólio e vais permitir que ele seja mais resistente a variações que possam ocorrer no mercado, ligeiramente mais extremas, digamos assim, num determinado ativo ou num único mercado, portanto, no mercado dos Estados Unidos, por exemplo, um único ativo que se comporta no momento tem uma variação muito extrema. Se tu tiveres aqui um portfólio equilibrado, tu vais conseguir balancear estas eventuais perdas que possas ter durante um período de tempo e consegues reduzir o teu risco, que é isso que nós queremos num portfólio equilibrado e bem construído. E ao tu optares aqui por esta estratégia de asset allocation, tu vais conseguir minimizar desta forma os impactos negativos que tu tiveres quando um determinado setor ele estiver a passar por uma crise. Portanto, já percebeste que com esta estratégia tu vais conseguir maximizar o teu retorno porque vais estar a ajustá-lo ao risco. Okay? Vais também conseguir diversificar o teu portfólio para conseguires reduzir então a volatilidade e proteger-te aqui contra as tais quedas que eu te falei nos diferentes ativos, mas é muito importante, para que isto aconteça, é muito importante duas coisas. E a primeira coisa é tu escolheres ativos que vão ter uma correlação negativa, isto é, que se vão comportar de formas diferentes no mercado, que se comportem de formas diferentes no mercado. Para quê? Para que quando um ativo está a cair, está a ter um comportamento menos bom, digamos assim, o outro possa estar a compensar. Porquê? Porque está a subir. E isto acontece muito com as ações e com as obrigações, por exemplo, porque certamente sabes que são produtos que se comportam de formas diferentes no mercado. Portanto, é esta correlação negativa. E outro elemento muito importante é tu ajustares este teu portfólio, portanto, esta alocação do teu portfólio, ajustares isto, obviamente, de forma periódica, de vez em quando, ires rever o peso de cada um dos tipos de ativos. Para quê? Para acompanhar a tua evolução como investidor, obviamente. Portanto, a carteira que tu constróis no início da tua jornada de investidor vai ser diferente da carteira, obviamente, que tu vais querer ter quando se passarem 5 anos, por exemplo, de experiência. Portanto, é muito importante que de forma periódica tu também vais revendo e ajustando esta alocação de ativos. É também, obviamente, muito importante ajustares consoante a tua idade e até a consoante eventuais objetivos de vida que mudem e também valorizações, as mudanças dos valores dos ativos no mercado que possam ocorrer com o passar do tempo. E esta estratégia, se calhar percebeste que é um bocadinho mais trabalhosa, digamos assim, e é uma estratégia que já requer aqui um bocadinho mais de investimento de tempo e um bocadinho mais de conhecimento. Mas nada que te impeça de, ok, eu já percebi essa estratégia, Catarina, eu até gostei dela, mas preciso de um bocadinho mais de conhecimento. Vou guardá-la aqui na minha cabeça para daqui a uns anos, ou meses, quando eu tiver mais conhecimento, eu possa começar a aplicá-la e possa começar a construir aqui uma carteira de investimentos em ETF bastante bem alocada. Portanto, eu diria que as duas primeiras são ideais para quem está a começar, porque são estratégias assim mais tranquilas, mais calmas, que não requerem muita intervenção nem muito conhecimento, ideais também para quem até aqui não queira ter muita intervenção nos seus investimentos ao longo da vida. E esta última aqui para quem já se quer envolver um bocadinho mais e quer obviamente ter aqui potenciar a sua rentabilidade e a sua exposição ao mercado.
São essencialmente estas três que eu considero serem as mais simples e aquelas que são mais indicadas então para quem está a começar. E como te digo, é muito importante tu lembrares-te que a tua estratégia de investimento ela vai mudar com o tempo, é natural que isso aconteça, porque à medida que vais adquirindo mais conhecimento, vais ganhando mais experiência e vais também ganhando mais à vontade e confiança no mercado, vais ter mais vontade de mudar as coisas e que ao longo do tempo tu podes e deves ajustar a tua estratégia de investimento. Não quis criar aqui uma aula muito densa, com muito conteúdo técnico para precisamente tu não achares que este mundo é muito complicado, porque não é. Como viste, com duas estratégias iniciais tranquilas, simples, sem grande intervenção, tanto o buy and hold como o dollar cost average, tu consegues manter alguma consistência nos teus investimentos, neste caso nos ETFs que tu compras, consegues manter consistência sem teres que ter muito conhecimento, muita intervenção. Portanto, eu espero que tu tenhas aqui gostado desta aula, eu gostei muito deste bocadinho que passei aqui contigo, embora curto, gostei muito. Se tiveres alguma questão, sabes onde me encontrar, eu deixo aqui as minhas redes sociais para que tu possas também entrar em contato se tiveres dúvidas. E muito obrigada e parabéns por teres aqui inscrito neste curso e quereres aprender um bocadinho mais sobre ETFs.